Olá, Sam. Eu me chamo Douglas. Tenho 42 anos e moro em São Paulo, capital. Quero compartilhar o meu relato com os inscritos, algo que até hoje me causa pesadelos. Não sei o porquê aquilo acontecia, mas tenho minhas teorias sobre o que de fato teria ocorrido, apesar de não ser algo concreto, pois é como dizia minha avó: alguns espíritos continuam vagando nesse mundo em busca de algo que não encontraram em vida. Bom, tudo começou em setembro de 2010. Recém-casado e prestes a ter o primeiro filho, resolvi sair da casa da minha mãe para criar meu filho sozinho com minha esposa, que nessa época estava grávida do Lucas. Dava para viver tranquilamente ali, vizinhança calma, poucos moradores e sem barulho que nos atrapalhasse. Mas não era bem uma casa em si. Era meio que uma pequena vila de casas, pois o rapaz que me alugou o imóvel disse que era a antiga casa da sua avó, a qual ele dividiu em pequenos cômodos, e cada cômodo ele fez meio que um kitnet. Ao todo eram 6, mas apenas 4 estavam alugados, e tinha 2 livres, na qual ficamos morando em um, por apenas 2 meses. Não estranhei nada no começo porque conhecia a região e nunca soube de histórias dali. Mas como diz minha mãe, só sabe quem é de casa. E dito e feito. Só foi a gente morar nesse lugar que coisas sobrenaturais começaram a acontecer. No início foi tudo normal. Toda noite, logo depois das 8 horas, começavam a arrastar de móveis e um murmurar de pessoas que era bem baixo. Parecia que alguém estava se mudando para o cômodo de cima. Não estranhei porque o aluguel era barato e talvez alguém aproveitou e quis morar logo no lugar. Mas aquele mesmo comportamento voltou a se repetir nas noites seguintes. Os móveis eram arrastados e sempre ouvíamos alguém conversando. Como era novato no lugar, eu não fui atrás de saber quem estava ali. Não queria briga com ninguém. Porém, foi incomodando cada vez mais, ao ponto da gente começar a perder o sono. E foi então que decidi observar para ver quem estava morando ali. Mas foram dias e mais dias vigiando, e não vi ninguém entrar ou sair daquele kitnet. Comecei a estranhar tudo isso, porém as coisas só foram piorando. Um certo dia, ao chegar do trabalho, minha esposa me relatou algo um tanto que estranho. Ela me disse que viu uma senhora que estava sentada na cama olhando para ela e que viu vultos no corredor, que iam do quarto até a sala. Ela disse que tanto a senhora como os vultos sumiram feito fumaça e que aquilo não era coisa da cabeça dela. A minha esposa não era de mentir e nem teria motivos para isso. Estávamos felizes e indo muito bem. A única coisa que estava nos incomodando era o estranho inquilino, que supostamente estaria morando no cômodo acima do nosso. E tudo foi ficando pior quando aquelas aparições do além começaram a meio que nos perseguir. Numa noite no meio da madrugada, senti como se alguém tivesse me sufocando, e quando eu acordei estava sem ar debaixo das cobertas. Então me virei na cama e fiquei com a terrível sensação de ter alguém me observando. E assim que olhei na direção da porta, vi a mesma senhora que minha esposa viu. Ela estava no corredor e olhando fixamente para mim, totalmente parada. Até parecia com uma pessoa normal, mas não tinha como ela ter entrado dentro de casa e nem sumir do jeito que sumiu, pois quando ela saiu indo na direção do banheiro, corri para ver onde a mesma estava indo, e misteriosamente ela sumiu. Eu ainda tentei voltar a dormir, mas continuei com aquela sensação estranha de estar sendo observado, além de sentir leves toques pelo meu corpo. Só fui dormir quando estava amanhecendo e decidi saber da história do lugar. Não era normal aquelas coisas estarem acontecendo. Porém, não fui saber da história com o proprietário do kitnet.
até porque ele não iria falar algo real para mim. Por isso decidi falar com algum vizinho, pois se eu e minha esposa víamos aquelas coisas, talvez eles tivessem visto também. No outro dia, logo cedo, inventei de lavar minha moto, uma desculpa para puxar assunto com os vizinhos. E na calçada ao lado da onde eu morava, estava um senhor, que já morava lá antes de mim. Dei um bom dia e o senhor retribuiu. E logo falei de como ali era calmo. Ele sorriu e disse assim: "É calmo sim, meu filho, mas esse lugar é cheio de histórias e aparições estranhas." Fingindo surpresa, perguntei: "Que histórias?" E ele seguiu falando: "Me prometa não falar isso pro dono daqui. Ele não gosta porque o lugar tem fama de ser assombrado. Até porque eu também ficaria incomodado se alguém falasse isso de algum parente meu, principalmente a avó. Bom, é assim, meu filho. Antigamente essa casa tinha dois donos. No caso, duas irmãs, a caçula e a mais velha. Nenhuma e nem a outra queriam dividir a casa, e por isso passaram a vida em pé de briga, até que tanto a irmã mais velha como a irmã mais nova faleceram, e quem ficou com a propriedade foram os filhos. Até aí estava indo tudo bem, mas assim que separaram o casarão e fizeram esses kitnets, começou as aparições, vultos, vozes e duas senhoras que sempre estão andando pelos corredores e encarando a gente como se ainda estivessem vivas. Dizem que são as irmãs e que tudo isso é do além. Não faz mal a gente, mas assusta quem vê. Elas aparecem porque não ficaram felizes com a decisão do neto, e por essa insatisfação as duas passam a noite vagando e mudando os móveis de lugar. Já aconteceu muito comigo. Agora já estou até acostumado. E você, meu filho, já viu alguma coisa dessas? Perguntou o senhor para mim. Apenas balancei a cabeça afirmando um sim e continuamos falando sobre o lugar, o que me deixou com muito mais medo. Não pelo que poderia acontecer comigo, e sim com meu filho que estava prestes a nascer. Foi aí que decidi que não ficaria ali após o seu nascimento. Vai que algo pior fosse acontecer com ele. Bom, continuamos morando no cômodo por ainda um mês, quando decidimos nos mudar para outro lugar. Só assim para aquelas coisas estranhas pararem. Foi um grande alívio quando saímos dali, mas nunca me esqueci do que vi e presenciei morando naquela vila. Eu acho que por terem passado a vida brigando pela casa, algo que nunca tiveram em vida, as duas acabaram indo para o outro lado ainda com a rixa, não resolvendo as pendências enquanto estavam vivas. Por isso o lugar era assombrado pelas duas, algo que creio ter acontecido. O sobrenatural existe, Sam, e eu vi com meus próprios olhos. Boa noite. Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Tiago. Por uma indicação de amigo, estou te enviando esse caso que me ocorreu recentemente, mais precisamente em janeiro de 2022. E já vou dizendo logo, eu não vi aquele bicho que fazia barulhos medonhos, mas senti e ouvi aquilo fora da minha casa. Bom, tudo ocorreu no início do ano. Meus pais tinham viajado para visitar meus avós e fiquei sozinho em casa por 2 dias. No caso, o final de semana. Com isso, aproveitei e fiquei até mais tarde na rua, que foram no sábado e domingo, já que meus pais só retornaram para casa na tarde da segunda. Pois bem, foi assim.
Na noite do domingo, eu saí para jogar bola com alguns amigos, em um campo que tem aqui perto da minha casa. Dá-se cerca de 200 metros para chegar até lá. Esse campo é daqueles de terra batida e com uma iluminação bem precária, tendo somente 2 refletores, que a prefeitura ainda manda apagar, sempre que dá às 10 horas da noite. Mas mesmo assim a gente joga lá quase todo dia. E no domingo não foi diferente. Jogamos até umas 9 da noite. E depois ficamos na calçada da casa do meu amigo, que mora bem na esquina, sendo que sua residência fica bem em frente àquele campo. E ali ficamos conversando até perto da meia-noite, hora em que ouvimos um uivo grosso e alto lá da mata, que fica logo depois desse campinho. O susto foi tão grande que eu e meus amigos rapidamente entramos na casa com cadeiras e tudo, e ficamos nos perguntando e já achando que era um lobisomem, pois foi uma coisa medonha e assustadora. Parecia um bicho e uma pessoa gritando ao mesmo tempo. Mas por conta do nosso alvoroço e do barulho do portão que bateu, a mãe do meu amigo chegou brigando com todo mundo e perguntando o que estava acontecendo. Falamos sobre aquilo que a gente ouviu, e ela disse que era somente um cachorro. Mas mesmo assim duvidamos, e continuamos achando ser um lobisomem. E por causa daquele uivo assustador, todos começaram a voltar para suas casas. Como eu moro na metade da rua, mais longe da casa de qualquer amigo meu, eu corri o máximo que pude com medo de alguma coisa acontecer. Mas cheguei em casa são e salvo. Tomei um banho bem rápido e fui direto para a sala assistir um pouco, para tentar esquecer aquilo que estava em minha mente. Mas cerca de 40 minutos depois que entrei em casa, comecei a ouvir um barulho assustador na minha rua. Era uma coisa grave e cansada que vinha lá de baixo, da mesma direção do campo. Aquilo veio vindo e passou muito rápido pela frente da minha casa. Deu para sentir quando aquilo batia os pés no chão. Eu, que estava sentado na cadeira, travei de medo e não me movi em nenhum momento, pois não tive nenhuma reação. Só parei e comecei a ouvir aquela coisa que veio vindo lá de baixo e passou bem rápido de novo pela frente da minha casa. Quando aquilo já estava bem longe, eu desliguei a TV e fui bem rápido para o meu quarto, que ficava logo depois da sala. E já quando estava lá, novamente escutei aquele som assustador, que agora vinha mais lento e quase que parou em frente da minha casa. E senti que aquilo sabia que eu estava acordado. Foi como se ele tivesse escutado ou sentido a minha presença. Porém, depois de um tempo, aquilo foi descendo a rua e não retornou mais. Eu me cobri com os panos e tentei dormir o mais rápido que pude, pois não queria ouvir de novo aquela coisa. E com muito custo, acabei pegando no sono. No outro dia contei para os meus amigos do som estranho que ouvi. E para minha surpresa, um outro amigo também ouviu. E disse que aquilo subiu e desceu a rua, assim como eu escutei. Ficamos achando que era um lobisomem. Tanto que depois de um tempo, eu comecei a vigiar a rua, para tentar tirar uma foto ou gravar aquela coisa. Pois da primeira vez, como foi uma aparição de surpresa, não tive reação de nada. Só tive medo e pavor. Ainda hoje eu fico acordado para ver se escuta aquele mesmo barulho, que não dá para descrever de tão medonho e estranho que foi. E sei que muitos vão duvidar, mas naquela noite alguma coisa passou na minha rua, e que com toda certeza era um lobisomem. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso,
você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.